a janela que fica assim. Mas não vai ter mais. Acho que não vai ter mais. Aqui vai ser só Ah, a tá, mas prateleira ela tá de galho. pendurado na janela? Tava pendurada. Ah, que legal. É, Mas vai ter um pendurado. vai ter. E aí? Entendi. Ah, isso aqui é igual ao que tem lá. É, Oh. Deve ser, sabe, de preto. O som deve ser. triângulo, esse traçado, seguindo essa modulação aqui, ó, embaixo, sabe? Tá vendo? Tudo, não, só vou. Vai puxar esses aqui, né? Isso daí depois tu tem que colocar o aqui, cara, ele não tem Eram peças menores. encaixado assim, Encaixa coisa. não, inteiras. Não vai dobrar. Não vai Lá era dobrar. peça que deixa isso flexível A assim. gente tira outra ponta. Não, isso precisa. Mas dá pra fazer assim. Não precisa por causa Deus deixou ele consertando. Pra marcar, É. sabe? Porque pode ser regum, pode ser. Aí eu posso começar cortando. Pode soltar. Quando você pular, pode soltar. Isso, o dedinho na... Olha, Pode ser. mas é menor, ele é mais fácil ficar girando assim com a mão que fica aqui, né? Vai ter que passar um pouco de novo. Depois cachorro. Isso, ai que leve, gente. Ai, muito bom. Vamos pegar? Sabemos já. Ok. Aqui vai dois, né? For dois aqui, vai dois lá. Né? Que vai um aqui e um no sul. mandando um negócio. Isso, beleza. Aí agora é só carregar o cachorro. Vamos cortar agora esse aqui, menor. Todo mundo vai ter que pisar? Vai ter a mão na massa também. Mais perto, que não tem uma cobra aí, moça. Aquilo é... Leva, gente, vamos comprar até três.
abraçar esse projeto foi o Manuel de Barros. A gente tentou, de todos os meios, procurar um objeto ou buscar alguma coisa para colocar aqui na sala. Uma escrivaninha, um óculos, uma caderneta, para que tivesse esse valor, assim, material de trazer, nossa, o Manuel de Barros está presente no nosso objeto. E foi quando eu liguei para a senhora Marta Barros, que é a filha dele, e foi uma conversa que marcou muito esse trabalho e mudou também muito nossa atitude diante do projeto. Porque ela falou que o Manuel de Barros, durante a vida, foi conhecido como caramujo, por ele sempre se esconder. Ele nunca quis fazer entrevista, ele nunca quis aparecer. E ele queria que o trabalho dele aparecesse, era isso que ele queria ser conhecido através das palavras, né? E principalmente dele sempre relevar tantas coisas que todo mundo descarta, ele traz isso como objeto principal. E aí ela falou que a morte dele foi muito recente e que não é agora porque ele morreu que a gente vai correr e ficar distribuindo objetos e ficar mostrando tudo isso que ele nunca quis mostrar. Então que ela pedia desculpas, mas que eles iam preservar isso. Falou que tem alguns objetos, mas que se um dia ela colocar, vai colocar no museu. Então eles estão cuidando com muito carinho como que lida isso. Cada vez mais quem conhece o trabalho de Manuel de Barros sempre muda e se transforma ao longo do processo. E pra mim isso foi muito legal, assim, porque ela teve essa atitude e aí até no final eu falei, olha, muito obrigado. Eu acho que vocês estão certíssimos em preservar, porque às vezes a mídia ela é tão invasiva, ou as pessoas são invasivas, e mesmo a gente, né, nessa atitude de querer trazer um objeto, essa necessidade da materialidade, e de repente ela vem com isso, foi tão bonito que a gente falou, não, nós temos que buscar conseguir trazer tudo isso de outra maneira e através do nosso trabalho, de como a gente consegue. Então aí a gente fez esse canto aqui, né, que é o canto do poeta, e quando a gente foi visitar na loja daqui de Dourados, a Mercado, que cedeu esses móveis, tinha essa poltrona de flores que parece pintado à mão, parece aquarela. Na hora eu falei, nossa, a gente tem que colocar essa poltrona, ela é assim romântica, né, ela remete a um jardim, remete, né, a coisas bonitas assim, e aí esse cantinho é isso, então são flores, são passarinhos, né, são aí os livros, a poesia, ou enfatiza assim o poeta, a presença do poeta no nosso ambiente. Verificando, né, a arquitetura do interior do estado, nós temos assim nas fazendas sempre as construções de pau a pique. E essa é uma arquitetura tradicional, né, que a gente chama de arquitetura vernacular, de pai para filho, de um conhecimento popular. A primeira parte, que é o pallet, né, e depois vem o preenchimento no barro. Geralmente as casas de fazenda, elas param nessa etapa, que tem muita rachadura. Então hoje a gente já fala em fazer ela com todas as etapas para que não tenha uma fissura, para que dure mais tempo, né? Para que o bichinho da doença de Chagas não entre. Então vem o reboco também de terra, com areia, cal. E a gente preencheu as fissuras. E aqui a gente uniformizou a cor e depois toda a parede ela foi feita a tinta natural, que é tinta com terra, com baba de cactos, né? E quando a gente passa, né, a mão aqui, a gente percebe que não sai nada, né? Então a tinta, ela ficou bem uniforme, ela cobriu muito bem. Eu vou falar um pouquinho da parede de pallet, né, que surgiu a ideia como uma veladura entre os espaços, né? Aqui nós temos um grande espaço que é a sala de jantar, esconder um pouco do que tem que ser mostrado, até porque Manuel de Barros sempre vem mostrando aos poucos, né, para depois a gente conseguir enxergar o que de fato ele quer mostrar. São 22 metros aproximadamente, 140 pallets. A pintura que foi utilizada é uma tinta feita a partir de extrato de nogueira. Então aqui, como todo espaço para receber,
né, deixamos aqui então posto esse bar. Fizemos questão que ficasse colocado as taças de uma maneira como se fosse usado em casa mesmo, né? Temos um modelo de taça, depois outras que são 3. E isso foi pensado mesmo para que as pessoas pudessem ver, né, que essa peça participou. Porque cada objeto, na verdade, carrega uma memória, né? Nos remete a essa memória afetiva. Os retalhos são descartados, né? Não tem função. A simplicidade disso, o que a gente pode fazer com isso, né? Por que não fazer os superlocks que prendem, né, as cortinas? A parte de madeira é um pé de sofá velho. Isso é barbante comum, né? A gente chama de cordão de São Francisco quando a gente trança dessa maneira, né? E tem a mão de praticamente todos os alunos aqui cortando, ficamos até de madrugada lá aprendendo, a Maria Alice junto com a gente, costurando. Porque o projetar é o processo. Projetar não é só sentar numa prancheta ou ligar um computador e falar, agora eu vou projetar. Ficar lá pesquisando no Google, né, sei lá o quê. Não. Projetar é pôr a mão na massa. Projetar é fazer, né? É chegar e entender o processo. Se eu não entendo o processo, eu não sei projetar. Todo ambiente se divide, a princípio, em 4 planos. Nós temos o chão, né, que é a primeira base desse plano. Depois nós temos um segundo plano, que é essa altura, a altura das costas dos estofados, né, a altura de aparador. Como a gente tem o banco, né, que separa e ao mesmo tempo integra o cantinho para leitura, né. Depois a gente tem acima da cabeça, então a gente tem mais um plano. E o nosso quarto plano é o forro, essa sanefa, porte onde colocamos a nossa cortina, né? Foi dada uma unidade na cor preta. Uma cozinha porque é onde na verdade as pessoas se reúnem, né? Para conversar, para tomar um café, bater um papo. Então todos os objetos que tem aqui são coisas que fazem parte da história dos alunos, né? Dos professores. Aqui nós temos também o fogão, que esse fogão era da minha avó, é um fogão a lenha, né? De ferro. A Nossa Senhora do Pantanal, o cacho de macaúba, que era para ficar o cacho, mas ao longo do tempo que ela vai amadurecendo, ela também vai caindo e a gente fez então uma composição com as 2 peças, os cachos e as macaúbas. Essa peça que tem aqui, né, na frente é uma peça de um artista mineiro, né? O que é de madeira são as crianças da PAI que faz. Bom, aqui na varanda, quando a gente chegou, tinha os ganchos de rede com o nosso estado tem tudo a ver. Então, é uma prática das comitivas pantaneiras usarem a rede para o seu descanso. E essa daqui, a gente foi buscar uma rede que é utilizada até hoje e produzida pelo pessoal da região da Bodoquena. Nós temos aqui também o violão, que acompanha bastante, né? E objetos como a faixa pantaneira. Quando as pessoas entram aqui, elas se emocionam, assim, porque ela lembra do latão de leite que o avô tirava leite, ela lembra da vassoura que o pai ou que a mãe varria, né, o terreiro. Então é assim que as coisas aqui aconteceram, né? A gente deu o nome de Jardim das Maravilhas. A gente pensou como que seria então colocar um pouco de dentro da casa, fora da casa. Como seria dormir entre passarinhos, caramujos, borboletas. Foi isso que a gente fez. A gente criou um quarto conceitual aqui fora, com uma cama e com travesseiros que a gente fez com graminhas, assim, que ao longo da exposição foi modificando, foi crescendo. Nós fizemos também um banheiro que a gente chama um banheiro de rei. Nós fizemos uma banheira aqui fora que seria realmente como ter uma suíte completa. Então, também criamos um cantinho para bater papo em que as pessoas podem vir, sentar, conversar. A parede de pallet, ela faz essa conexão com dentro e fora. E nós temos aqui as bases, né, da estrutura de bambu que foi feito com parafusos. E ali nós temos uma
peça que serve de apoio para as diagonais e mantém os dois pés paralelos firmes, né, fixos. E essa trama em cima foi feita com amarração. Então esse aqui é o banheiro seco, ele é um banheiro de fossa alternada, né? Ela funciona da seguinte maneira: faça um buraco de aproximadamente 1,5 metro, aí você utiliza o banheiro, joga material seco, né, que seria o pó de serra, e até completar mais ou menos 1 metro, né, depois você fecha o buraco e muda a casinha de lugar, abrindo uma nova fossa, assim, e deixando ali, né? Então você não necessita utilizar todo um sistema de esgoto. É na terra mesmo a decomposição dos dejetos.